Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. A casa ficava no fim da Rua das Palmeiras, mas não havia palmeiras por lá há pelo menos 40 anos. O que havia eram eucaliptos retorcidos, cujos galhos nos pareciam braços erguidos em súplica, e um muro de tijolos coberto por musgo escuro, que exalava um cheiro de terra úmida, mesmo nos dias mais secos de julho. Ninguém sabia dizer há quanto tempo a propriedade estava abandonada. Os moradores mais velhos do bairro, quando perguntados, desviavam o olhar ou mudavam de assunto com uma pressa estranha, como se a própria pergunta os contaminasse. Marcos chegou à cidade em março, transferido pela empresa para a qual trabalhava havia 12 anos. Tinha 38 anos, um divórcio mal resolvido nas costas, e a convicção de que um novo começo poderia ter o mesmo sabor de uma segunda chance, desde que ele não procurasse muito fundo pela diferença entre as duas coisas. O apartamento que alugara ficava a 3 quadras da casa, e ele passava por ela todas as manhãs a caminho do ponto de ônibus. Na primeira vez que a viu, achou apenas triste. Uma construção de 2 andares, estilo colonial, com janelas cobertas por tábuas pregadas de dentro, o que lhe pareceu estranho, porque a maioria das casas abandonadas tinha as tábuas pregadas por fora, para impedir a entrada, como se aqui a intenção fosse impedir a saída. A tinta branca original havia descascado em camadas, revelando um cinza esverdeado embaixo, e a grade de ferro que cercava o jardim estava tão enferrujada que parecia tingida de sangue seco. Havia um portão de madeira no centro, trancado com uma corrente e um cadeado que, ao contrário da grade, parecia relativamente novo. Marcos fotografou a casa com um celular, pensando em postar algo irônico nas redes sociais. Não postou. Havia algo na imagem que o incomodou quando olhou para a tela. Uma das janelas do segundo andar, mesmo coberta pela tábua, parecia ter uma fresta fina, de onde emergia uma luz muito tênue e muito branca, quase como bioluminescência. Ele passou o polegar sobre a tela, como se pudesse apagar aquilo. A luz sumiu. Achou que era reflexo do sol da manhã. Na segunda semana, começou a acordar às 3 da madrugada. Não havia motivo claro, nenhum barulho que ele pudesse identificar, nenhum pesadelo que lembrasse ao despertar. Era um acordar silencioso e abrupto, como se alguém tivesse desligado o sono, como se desliga um interruptor. Ele ficava deitado na escuridão do quarto, olhando para o teto, ouvindo o próprio coração bater com uma cadência levemente acelerada, não de medo, exatamente, mas de antecipação, como se estivesse esperando por algo que estava prestes a acontecer e que ele não conseguia nomear. Numa dessas noites, levantou para beber água. A janela da cozinha dava para a rua lateral, e ao passar por ela, seus olhos foram atraídos por uma luz no fim da rua. Uma luz branca e imóvel, que não piscava como um farol de carro, nem balançava como uma lanterna. Ficou parado, o copo d'água na mão,
olhando. A luz estava no segundo andar da casa. Voltou para a cama sem beber a água. Não dormiu mais naquela noite. O vizinho do apartamento ao lado chamava-se Benedito, tinha 72 anos e passava os dias regando as plantas do corredor, com uma delicadeza quase religiosa. Era um homem pequeno, de cabelos completamente brancos e olhos castanhos encovados, que tinham a qualidade de parecer sempre ligeiramente marejados, como se o mundo inteiro lhe causasse uma comoção suave e constante. Marcos começou a conversar com ele por volta da quarta semana, quando os dois se encontraram esperando o elevador. "A casa do fim da rua", disse Marcos, depois de alguns minutos de conversa sobre o clima. "O senhor sabe alguma coisa sobre ela?" Benedito não desviou o olhar, como haviam feito os outros, mas sua expressão mudou de uma forma difícil de descrever, como se uma porta interna, que estava quase aberta, tivesse sido fechada com suavidade, mas com firmeza. "Todo mundo sabe alguma coisa?" respondeu ele. "Mas saber não é o mesmo que falar." "Por quê?" O elevador chegou, Benedito entrou, segurou a porta e olhou para Marcos com aqueles olhos úmidos, porque algumas histórias precisam de um ouvinte específico para serem contadas, e quando encontram esse ouvinte, elas já sabem disso antes de qualquer um de nós. Soltou a porta. "Boa noite, Marcos." Marcos ficou parado no corredor por um tempo, depois que as portas do elevador se fecharam, sentindo um frio que não tinha relação com a temperatura. Foi na quinta semana que ele entrou. Não foi uma decisão planejada. Era sábado, quase meio-dia, e ele estava passando pela rua com uma sacola de pão, quando percebeu que o cadeado da corrente estava aberto, apenas encaixado no arco. Sem estar realmente travado, a corrente pendia frouxamente entre os elos da grade, quase como um convite. Marcos olhou para um lado e para outro da rua. Não havia ninguém. O sol estava alto e quente, e os eucaliptos projetavam sombras longas e estreitas sobre o calçamento. Ele empurrou o portão, abriu sem resistência, sem o ranger que esperava, com um silêncio que parecia menos ausência de som e mais presença de silêncio, algo denso e deliberado. O jardim estava tomado por uma vegetação de um verde quase preto, com folhas largas e lustrosas que ele não sabia nomear. Nenhuma erva daninha comum, nenhum capim. Aquelas plantas tinham uma geometria estranha, como se tivessem crescido seguindo um padrão, em espirais concêntricas que só se tornavam visíveis quando ele recuou 2 passos e tentou enxergar o jardim como um todo. Havia um caminho de pedras irregulares que levava até a porta da frente, e as pedras estavam limpas, sem musgo, sem folhas secas, sem o acúmulo de sujeira que anos de abandono deveriam ter depositado. A porta da frente estava entreaberta. Marcos empurrou-a com a ponta dos dedos. O interior cheirava a madeira úmida, a papel velho, e a algo mais difícil de identificar, uma nota adocicada e levemente pútrida, como flores em decomposição. A entrada dava para um corredor comprido, com piso de madeira que rangeu sob seus pés no primeiro passo. As paredes estavam cobertas por papel de parede com um padrão floral que havia sido amarelo e estava agora cor de dente. Molduras vazias pendiam em intervalos regulares, e a ausência das imagens que deveriam estar nelas parecia mais perturbadora do que se houvesse pinturas macabras penduradas em seus lugares.
Ao fundo do corredor, uma escada de madeira subia para o segundo andar. Havia pegadas no pó do chão pequenas demais para serem de adulto. Marcos se abaixou e as examinou. Eram descalças, com 5 dedos claramente marcados, e apontavam na direção da escada. Não havia pegadas voltando. Ele subiu a escada devagar, testando cada degrau antes de colocar o peso. No topo havia um corredor com 3 portas, todas fechadas. A luz que vinha de debaixo da segunda porta era aquela branca, imóvel, levemente pulsante, como respiração. Marcos caminhou até ela, colocou a mão na maçaneta. A madeira estava fria demais para o calor do dia. Abriu a porta. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço no centro, de frente para a janela, com tábuas pregadas. Na cadeira havia uma boneca de porcelana vestida com um vestido azul desbotado, com olhos de vidro cinza, que refletiam a luz de um modo que a tornava, por um segundo, quase viva. A luz branca vinha de uma lanterna LED pequena, colocada no chão ao lado da cadeira, completamente nova, com as pilhas ainda com etiqueta. Marcos respirou. Apenas isso alguém havia entrado, provavelmente crianças, deixado uma lanterna e uma boneca. Nada sobrenatural. Ele sentiu tolo. Então a cadeira de balanço começou a mover. Não havia vento. A janela estava vedada. O movimento era lento e rítmico, para frente e para trás, com um ranger grave e compassado que ecoava pelas paredes do quarto vazio, como se o cômodo inteiro fosse um instrumento de corda. Os olhos de vidro da boneca não se moveram, continuaram encarando a tábua pregada na janela, mas a cabeça da boneca inclinou-se ligeiramente para a direita, com aquele ângulo específico que uma criança pequena faz quando está curiosa a respeito de algo que a intriga. Marcos recuou até o corredor. Suas costas tocaram a parede oposta. Ele deveria correr. Sabia disso com a parte racional do cérebro, a parte que ainda estava funcionando de acordo com as regras normais da realidade. Mas havia outra parte, mais antiga e mais silenciosa, que o mantinha parado, porque aquela parte entendia que correr poderia fazer a coisa pior, da mesma forma que não se corre de animais que rastreiam pelo movimento. A cadeira parou de balançar. Do interior do quarto veio uma voz, alta demais para ser de criança, baixa demais para ser de adulto. Uma voz que soava como se fosse composta por múltiplas vozes ligeiramente desincronizadas, como um coro fora de fase. Ela disse, em português claro e articulado: "Você demorou muito para vir. Já sabíamos que você viria, mas você demorou." Marcos desceu a escada correndo, atravessou o corredor, saiu pela porta da frente, cruzou o jardim em 4 passos largos e saiu pelo portão, deixando-o aberto atrás de si. Correu pela calçada até o meio da quadra, onde parou, curvado, com as mãos nos joelhos, respirando engolfadas. Quando se endireitou, olhou para trás. Na janela do segundo andar, a janela com as tábuas pregadas, havia uma fresta, e nessa fresta havia um rosto pequeno, pálido, sem expressão identificável, olhando para ele com os olhos de vidro cinza que ele havia deixado no quarto. A boneca não estava mais na cadeira. Marcos ligou para a imobiliária naquela tarde
e comunicou que não renovaria o contrato. O funcionário que o atendeu perguntou o motivo, e Marcos disse apenas que havia encontrado uma moradia mais próxima do trabalho. Era mentira, mas era o tipo de mentira que se conta quando a verdade não tem palavras disponíveis. Benedito o encontrou no corredor na noite seguinte, enquanto carregava caixas para o elevador. "Você foi lá?", disse o velho. "Não foi uma pergunta." "Fui", disse Marcos. Benedito assentiu lentamente, com aquela expressão de tristeza suave que era o seu modo de estar no mundo. "Ela sempre encontra o ouvinte certo", disse ele. "Agora você vai embora. E ela vai esperar o próximo." Pausa. "Mas Marcos, o próximo não vai embora tão facilmente. Você foi sortudo." Ela ainda estava acordando. Marcos quis perguntar o que significava isso, mas havia algo no modo como Benedito havia dito, acordando, com aquela entonação específica de quem escolheu cuidadosamente a palavra, porque todas as outras seriam piores, que fez com que ele preferisse não saber. Saiu da cidade em uma semana. Nunca mais passou por aquela rua, mas às 3 da manhã, em qualquer cidade, em qualquer cama, ele ainda acorda. E ainda espera, e ainda não sabe ao certo pelo quê. O pior é que, às vezes, no silêncio daquelas madrugadas, ele tem a impressão de que algo também o espera, que ainda não terminou, que ele não foi embora, apenas se afastou. E que há uma diferença enorme entre essas duas coisas que só o tempo vai revelar.